Olá, companheiros e companheiras, uma boa tarde a todos vocês. Estamos iniciando aqui mais uma live e hoje teremos mais uma convidada especial. Estamos aguardando o contato dela aqui, a nossa deputada estadual, professora Bebel, que também preside a POESP de São Paulo. Está esperando só um minutinho aqui o comparecimento dela e rapidinho vamos para a nossa live de hoje. Uma live muito interessante. Aliás, estamos na Semana da Educação. Vamos aos nossos recadinhos costumeiros, recadinhos diários. Vamos aqui. Nos sigam nas redes sociais, aqui no Facebook, né? Sindicato dos Químicos de São Paulo, @Sindicato Químico SP e @Hélio Rodrigues Químicos. No Instagram, @Químico SP e @Hélio.Rodrigues13. E continua a pandemia e passamos, infelizmente, de 20 mil mortos. É uma tragédia humanitária que está acontecendo aqui no Brasil. Só em São Paulo nós estamos registrados 5.558 casos de Covid-19, pessoas que chegaram ao óbito. Não são só números, são pessoas, são famílias, são pais, são filhos, tios, avós, que infelizmente, por causa dessa doença, mas também uma boa parte dessas mortes poderiam ser evitadas se tivéssemos um governo que tivesse compromisso com a vida, né? Bom, dados como mortos pela Caixa, trabalhadores informais de São Paulo têm auxílio emergencial negado. Que absurdo isso, né? Manicure, dona de bar e vendedora relatam via crucis em longas filas da Caixa para conseguir resposta. O Dataprev diz que usa a base de dados de cartório de trabalhadores podem ter fornecido CPF erroneamente em caso de registro de morte de familiar. Bom, temos aqui um caso de grupo de colombianos no aeroporto de Cumbica, pede ajuda para voltar ao país. Mais de 100 pessoas querem voltar para suas famílias. Temos casos bastante complicados que sem soluções ainda. Deixa eu ver aqui se a nossa convidada mandou um lembrete, não mandou ainda. A gente vai aguardando aqui. O Anselmo já apareceu por aqui, a Camila, a Juliana, a Vanderleia, o Luiz Tavares. E a gente vai esperando aqui também. Eu queria ter mostrado para vocês ontem um vídeo antes de conversar com a professora, antes daquela conversa tinha um vídeo do Ariano Suassuna muito interessante para ser colocado aqui. Nós colocamos um outro vídeo ontem na nossa conversa com a professora Selma Rocha. Deixa eu ver se eu localizo aqui. Aqui, localizei, ó. Gente, enquanto eu for fazendo contato, vocês vão se deleitando, se deliciando com esse vídeo do nosso querido Ariano Suassuna. Eu não sei se isso acontece com vocês. Eu não vou na casa de ninguém, convencer ninguém a fazer coisa nenhuma. Mas na minha casa, de vez em quando, baixa uma pessoa para me dizer o que é que eu devo gostar, o que é que eu devo fazer, o que é que eu devo ler. Olha, eu não sei o que é isso não. Que falta de sorte. Uma vez, vocês não vão acreditar, uma mulher foi na minha casa e disse assim: eu vim hoje aqui lhe dizer um bocado de coisa que você não vai gostar. Eu disse: então não diga. Não custa nada. Você já sabe que eu não vou gostar. A primeira coisa que ela disse foi o seguinte: ela disse: você nasceu no mês de junho, não foi? Eu disse: foi. Ela disse: em que dia? Eu disse: 16. Ela disse: signo de Gêmeos. Você sabe que todo mundo que nasce no signo de Gêmeos tem duas caras.
me acusando de falsidade. Rapaz, que moça bem educada. Aí eu disse, e você acha que se eu tivesse duas caras eu usava essa? Tá vendo? Pois bem, então vai muita gente na minha casa me converter. E tem uns adeptos, porque o avionismo hoje eu chamo assim, porque está se tornando uma verdadeira fé. O avionismo. Tem muita gente que vai me converter, sabe que eu não gosto de avião, vai me converter ao avionismo. Um dia eu ia fazer uma viagem do Recife para Salvador e eu ia de carro. Aí lá foi um adepto do avionismo, foi lá na minha casa, mas eu soube, repare, que inconveniente, ele tem nada com isso, né? Eu soube que você vai daqui para a Bahia, de carro, e vou. Você sabe que hoje, estatisticamente está provado, que dá mais desastre de carro do que... Repare que me agorando, né? Dá mais desastre de carro do que de avião. Eu disse, olha, eu vou dizer uma coisa a você. Disraeli, o primeiro-ministro inglês da Rainha Vitória, Disraeli foi um dos homens mais inteligentes da época dele. E ele dizia que tem 3 tipos de mentira. A mentira comum, a mentira deslavada e a estatística. Eu vi que era a mais grave de todas, né? Aí eu digo, você começa com enrolada. Eu quero saber o seguinte, estatisticamente está certo, pode dar mais desastre de carro do que de avião. Eu quero saber o seguinte, pegue 50 desastres de avião e 50 de carro e veja quem foi que teve mais sobrevivente. Não é? É isso aí, é o que eu quero ver, é isso aí. O negócio de estatisticamente, eu quero lá saber disso. Pois bem, aí ele disse, aí não ficou satisfeito não, disse, mas rapaz, você vai aí num carro, nessas estradas, o carro cai num buraco, você é capaz de morrer. Aí eu disse, pior é avião, para onde ele vai o buraco acompanha. Pois bem, aí esse rapaz foi preocupado, falando com um sotaque esquisito. Ele disse, bicho, eu vim para cá, bicho, porque tu estás ficando ultrapassado. Bicho, tu ficas falando aí do rock, eu pronuncio as palavras como eu vejo escrito, tá entendendo? Ele disse, o negócio agora é o punk e o funk. Ele diz punk e funk, mas eu digo punk e funk, é como está escrito. Aí, outro dia eu fui dar uma aula no colégio, cheguei lá, estava uma faixa. No dia do estudante, o colégio tal oferece a seus alunos uma aula show do professor Ariano Suassuna. Eu disse, tira a faixa, senão não dou aula. Eu não dou aula show, não. Eu dou aula espetáculo. Na minha terra, show é uma interjeição de espantar galinha. Tá certo? Não dou, não. Aí, está ficando ultrapassado. O negócio agora é o funk e o punk. Aí, para me converter, me mostrou a seguinte obra-prima, viu? Eu estou aqui no ambiente de professor, não preciso dizer, existiram no século XX 2 físicos, um chamado Rutherford, o outro chamado Bohr. Pois bem, esse foi o tema que o rapaz lá pegou para fazer o funk dele. Ele pegou a guitarra assim para me mostrar, aí começou. Rutherford, Bohr. Rutherford, Bohr. Rutherford, Bohr. Modelos atômicos, Rutherford, Bohr. Aí, veja que coisa imaginosa. Toda parede espera um prego. Toda parede espera um prego. Toda parede espera um prego. Rutherford, Bohr. Rutherford, Bohr. Agora, vejam a novidade da segunda estrofe, viu? Um cavalo morto é um animal sem vida. Um cavalo morto é um animal sem vida.
Um cavalo no morto é um animal sem vida. Rutherford, bom. Rutherford, bom. Modelos atômicos. Em redor do buraco tudo é beira. Em redor do buraco tudo é beira. Em redor do buraco tudo é beira. Rutherford, bom. Eu tenho orgulho. Chegar aos 84 anos, assim, animoso e bem-humorado. Isso é uma façanha e eu me orgulho. Eu não sei se isso acontece com vocês. Boa tarde, companheiros e companheiras. É uma delícia escutar o nosso grande mestre Ariano Suassuna para começar essa live de hoje tão importante, uma live que vem discutindo com bastante educadores, hein? E estamos fechando a semana no ápice desse debate. Tivemos ontem o professor Giba, do cursinho da Poli, Selma Rocha também. Selma Rocha esteve debatendo com a gente. Um dia anterior, o professor Leandro, lá do Instituto Federal, grande professor também, que foi 60% do projeto do Inova que ele preside, foi responsável pela construção do Inspira, da USP e da Poli. Então, um projeto muito bacana. E hoje nós temos uma grande representante desse conjunto da educação que a gente está debatendo aqui. Eu não sei se eu chamo ela de professora Bebel, professora deputada Bebel, mas veio aqui debater com a gente hoje. Deixa eu pegar aqui, conforme as orientações que eu tenho aqui pelo retorno, que eu tenho que apresentar adequadamente. Senão o dirigente sindical começa a apresentar de qualquer jeito. Mas formalmente eu vou apresentar a convidada especial da tarde de hoje. É a professora Bebel. O nome dela é Maria Isabel Azevedo Noronha. Ela é deputada estadual pelo Partido dos Trabalhadores, eleita com 87.169 votos, distribuídos pelos 630 municípios do estado de São Paulo. Bom, na Assembleia Legislativa, ela preside a Comissão de Educação e Cultura e é líder da minoria. É professora de língua portuguesa, e eu já estou cheio de medo aqui para falar corretamente, mas não vai ter jeito, vou ter que errar algumas coisas, da rede estadual, com mestrado em Administração Educacional pela Universidade Metodista de Piracicaba. É presidente do Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo, a nossa querida combativa APUESP. Foi membro da direção executiva da Central Única dos Trabalhadores, a CUT, secretária-geral da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, a CNTE, e integrou o Fórum Estadual de Educação em São Paulo e também o Fórum Nacional de Educação. Foi membro do Conselho Nacional de Educação de 2006 a 2014, onde exerceu a vice-presidência da Câmara de Educação Básica de 2012 a 2014. Deixa eu trazer rapidamente essa grande convidada para a live de hoje, a nossa professora, deputada e presidente da APUESP, a nossa querida Bebel. Boa tarde, deixa eu acertar direitinho aqui para não mutar, porque eu mutei da outra vez. Boa tarde, Bebel, tudo bem? Boa tarde, Hélio. É sempre uma satisfação falar com você, né? O Sindicato dos Químicos é um grande parceiro, né? O companheiro Douglas sempre fala para mim, Bel, precisa conversar com a turma do Químico. Eu falo, bom, põe eles para falar comigo também, né, poxa? Né? Você está lá na CUT para isso, né? Mas é assim, eu adoro o Renatão, sabe? Você tem um grande apreço, acho você uma pessoa bastante capacitada, né? E, enfim, eu acredito que essa conjuntura vai exigir de nós, né? Sobretudo, muita unidade, muita assertividade, né? Nas lutas que nós vamos empreender daqui para frente, passando até pelo processo eleitoral, né? Também que vamos ter. Não sabemos mais se em outubro ou se em dezembro. Oxalá seja em dezembro, Hélio, porque aí a gente tem mais tempo de organizar também. Se ela foi muito em cima da hora, quem sai perdedor nessa história é exatamente as pessoas menos favorecidas, que vão estar aí fazendo a disputa pelo pleito eleitoral. Bebel, tem vários caminhos para a gente seguir aqui, e você tem uma contribuição gigante para dar para essa live dos químicos, que tem construído uma narrativa contra o projeto liberal. Nós já passamos de 100 lives e tivemos aqui grandes debatedores do campo da educação. Todos eles têm um debate muito profundo sobre o EAD, que eu quero conversar com você mais para frente.
todos eles. O professor Luiz Fernando, que é diretor do Instituto Federal aqui de São Paulo, lá do campus de São Miguel, o professor Leonardo, do Instituto Federal aqui de São Paulo, o professor Giba, do cursinho da Poli, a Selma Rocha, todos eles têm uma posição parecida. Vamos querer escutar a sua posição também. O Guido também esteve aqui, não posso esquecer, também esteve aqui discutindo com a gente. Também o Douglas Riso, esteve aqui também. E nós precisamos escutar de vocês. Nosso presidente estadual da CUT. Mas eu queria começar pela atuação sua na Assembleia Legislativa, nessa comissão importante que você está, nessa luta que você travou. Infelizmente o governo derrubou a questão do auxílio, mas que pudesse abranger mais gente. Como é que está essa luta aí na Assembleia, Bebel? Como é que está esse mandato? E parabéns pela votação expressiva que você teve. Bom, primeiro obrigada aí, né, por me colocar aqui. Quero cumprimentar todos que também nos assistem e ouvem, né, nessa live, e dizer o seguinte, Hélio, a Assembleia, hoje ela tem uma complexidade na sua composição, que ela não é mais inteiramente só do governo, ela está toda fragmentada. E agora, com essa briga do Dória com o Bolsonaro, mais ainda, né? Então, o que, de certa maneira, não deixa o governo numa zona de conforto, mas eles vão lá e compram com cargos, compram com... Né? Então, isso por exemplo, nós apresentamos um plano emergencial de combate à crise do coronavírus. Se você pegasse, eu acho que qualquer governo queria receber um passo a passo de como enfrentar a crise. Então, começa do isolamento social, sustentabilidade alimentar e sanitária, né? Passa pelo emprego, a renda e o setor produtivo, né? Enfim, a saúde dos servidores públicos, a saúde da sociedade paulista, né? Então, seria no mínimo, né? Alguma coisa, claro, que não era o caminho das pedras, mas uma diretriz muito precisa, com base, inclusive, na luta que a bancada do PT teve no Congresso Nacional, de lutar pela renda básica, renda mínima, na verdade, ficou mínima, de cidadania, mas conseguiu, porque era de 200, né? Pulou para 600, depois ainda conseguiu colocar 1.200 para chefes de famílias, homens ou mulheres. Isso foi uma vitória do Partido dos Trabalhadores no Congresso Nacional. Bancada de oposição, mais puxado, é óbvio, pelo Partido dos Trabalhadores. Bom, aqui no estado de São Paulo, lamentavelmente, o governo Dória vai fazer aquele marketing. Não tem isolamento social, estou preocupado com vidas, não estou preocupado com a economia, mas no tocante aí a cuidar da população vulnerável, quem é que está cuidando? Sociedade civil organizada. Nos próprios servidores públicos, você abriu lá o seu sindicato, na Lapa, na Zona Oeste, para poder atender. Eu abri a casa do professor também para atender, né? E eles entram com o quê? Tá certo? Eu não tenho problema nenhum, eu quero atender um orgulho, né? É um dever nosso, é uma guerra aí, você está lutando contra o inimigo, dois inimigos, o vírus Bolsonaro e o vírus, né, aqui do coronavírus. São dois inimigos, um visível e outro invisível, né? Então, nós temos que sair vivos dessa batalha. Nós temos que sair vivos. E, para sair vivo, precisava que a Assembleia Legislativa aprovasse um projeto, né, de emergência para atender isso. A semana que vem nós vamos apreciar mas está tímido demais. Nós estamos agora enfiando emenda para ver se incorpora, por exemplo, o setor da cultura, 25 mil professores desempregados, que nós estamos bancando com cesta básica. Absurdo, uma categoria dessa, que depois que passar a crise vai voltar para as salas de aulas, né? Porque com a educação à distância vai exigir uma recuperação, vai exigir, enfim, que se trabalhe melhor os conteúdos, né? Enfim, eu acho que, e vai ser esse projeto que vai ser apresentado, que é fruto
da coordenação do Vinícius Camarim é muito tímido, sabe? Minha esperança é que a semana que vem a gente inclua o pessoal da cultura, professores, enfim, atenda a população de rua, mulheres, né? Que estão sendo violentadas muito agora nesse período da crise do coronavírus. O coronavírus, elas têm sido vítimas, não só elas, mas até as LGTBs também têm sido vítimas de violência, né? Então, a semana que vem é a semana D, decisão central na Assembleia Legislativa. Até a madrugada de hoje, nós estávamos votando feriadão. Uhum. Eu não sei se você acompanhou. Uhum. Fica à vontade para ir perguntando, ele me corte. Tá? Fica à vontade, Bebel, fica à vontade. Fica à vontade. O feriadão, no conceito do governo, nós até temos um conceito seguinte: se ele tivesse feito o feriadão e bloqueado os quilômetros 150 da capital para evitar que vá para a praia ou venha para as cidades do interior, você consegue o isolamento. A preocupação dada ali, até foi pelo Caio França e nós também, no voto da bancada que eu li na comissão, né, no Congresso de Comissões, eu li chamando atenção para isso, que o feriadão ia propiciar que quem estava na capital, talvez infectado ou não sabemos, não tem testagem em massa, né? Isso, de certa maneira, ia levar o contágio para lá, ou para cidades em instâncias, né? Ou cidades do interior. Então, seria correto, até a POS tem uma campanha, né? Quarentena não é férias, né? Então, nós votamos no feriadão. Contudo, essa parte o governo não concorda, entendeu? Então, aquilo que é para, de fato, contribuir para a mitigação, né, do coronavírus, ou para conter, eu acho que o governo meio que tem medo dos empresários, teria que ser mais corajoso, né, enfrentar, não adianta, ele vai levar vaia de bolsonarista mesmo, enfim, lamentavelmente, está polarizado Dória-Bolsonaro, e ele quer isso. O Dória quer. O Dória já está em campanha para 2020, ele está se lascando, tá certo? O negócio dele eu quero ganhar do Bolsonaro, então fica nessa, mas faz pela metade. Portanto, ele acaba desagradando os dois lados, os bolsonaristas e nós que não somos bolsonaristas, né? Então, isso, de certa maneira, nos coloca numa situação de muita incerteza desse quadro, né, do coronavírus aqui no estado de São Paulo, e que é o epicentro, né, da doença, da doença no país, né? Então, isso é um quadro preocupante para nós e a sociedade paulista. Beleza, Bebel. Eu queria perguntar depois um pouquinho sobre... Eu tive lá no embate nosso contra a reforma da Previdência do setor público, aquela vergonha que foi a ação do governo. Mas deixa eu ler o pessoal que está aqui, porque realmente eu sou bastante reprimido aqui nas lives. Eu começo... A live é para todo mundo, mas eu acho que é para mim, então eu fico conversando. E as pessoas ficam dando aqui sinais. Não olha para a turma. Não olha para a turma, e depois ficam falando. Bom, o Luiz Tavares, a Vanderleia, a Juliana, a Camila, o Anselmo, o Paulo Ferraz, o Paulo Sérgio, a Daiane, a Osana, ou Rosana, deve ser Osana, a Bruna Edith Paz, a Neirice, a Vanessa, o Edmilson, o Miguel Viaso, a Lenilda Rodrigues, a Suzana, a Fátima Araújo, o Leon, Marco Germano, o Orlando Henrique, a Jordana, o Ariovaldo. Deixa eu fazer uma correção. O Ariovaldo, que é ligado à POSP, esteve aqui também com a gente como secretário de Finanças da CUT Nacional, também fez uma live, fez um posicionamento sobre essa questão do ensino à distância, enfim. A Andréia está aqui, Matheus Baeta, a Viviane, a Rosângela, o ex-deputado e ex-vereador de São Paulo, Ítalo Cardoso. Um abraço, meu irmão Ítalo está aqui. O Chiquinho, a Bia Santana, a Luana Félix. Bebel, que o Wellington também, o Wellington apareceu aqui. Que foi aquele dia, Bebel, que a gente estava fazendo um ato tranquilo. O caminhão da POSP ali, que a POSP levou. A gente fazendo um ato, se posicionando contra a reforma da Previdência no setor público, porque nós, no setor privado,
já temos a experiência que isso não é reforma, isso é retirada de direitos, ninguém está querendo corrigir nada. E o governo fez aquele papelão, né? Mandou o presidente da Assembleia atendeu aquele papelão que foi feito lá dentro. Triste aquela cena, né, Bebel? Triste. Sobretudo eu que estive nos dois lados, como parlamentar e como sindicalista, né? Então, por dentro é que você vê como os poderes funcionam, né? E era muito difícil você ouvir o presidente da Assembleia dizer, não, mete a polícia tem que botar ordem na casa. Aí eu tinha que correr o plenário, né, para evitar. Mas olha, Hélio, eu me lembro muito bem que estava muito lotada a casa, tentaram mudar o horário, a gente mudou também, a gente mexia também, e a gente conseguiu levar muita gente naquele dia. Muita gente, vocês, inclusive, foram para lá, outros sindicatos foram, então nós nos ajuntamos enquanto fosse. E enquanto fosse, eu acredito que o resultado não foi salutar para o governo, e digo por quê. Primeiro turno, precisou abrir o regimento para o presidente votar e ganhar por um voto, o dele. Só ganhou por este voto. Tá? Segundo turno, por 2 votos, o dele e mais um. Entendeu? Então, eu acredito que o movimento, que um pouquinho mais sei lá, de pressão, talvez, um pouquinho mais de coisa, acho que a gente teria não conseguido votar. Mas eles iam fazer uma outra tramóia, tipo, foi feita lá no Paraná, que mudou o local da votação, não sei se você lembra disso, e fizeram fechada, não deixou o povo entrar. Eles iam fazer qualquer tramóia, mas eu pergunto para você, Ítalo, está dando para o governo tirar uma casquinha dessa reforma da Previdência? Porque parece um castigo. Votou a reforma, day after, e está enfrentando o coronavírus, né? Eu acho que o presidente Lula foi mal interpretado nessa semana, porque eu entendi exatamente o que o presidente Lula disse, e todos entenderam. Ele quis dizer o seguinte: foi preciso, lamentavelmente, vir um vírus desse tamanho para que os liberais entendessem que sem Estado não se faz nada. É isso. O Estado tem um papel fundamental, né, para resolver as grandes crises. E aí os liberais todos recorreram a quê mesmo? Primeiro, qual é o sistema que está impactando aí? Sistema único e público de saúde. O SUS. Renda mínima de cidadania, que era 300, mas tudo bem, eles começaram primeiro, nós ampliamos para 600, mas sabe que não pode deixar sem isso, porque como é que faz? Né? E, ao mesmo tempo, claro, a única coisa que o genocida não aceita é que as pessoas fiquem em casa, porque eu acho que ele aposta na morte, ele quer fazer um enxugamento da sociedade, não é possível. Porque começa com um servidor público, agora ele quer que, pelas vias naturais, enxugue aí talvez os mais velhinhos, né, para não ter que pagar as aposentadorias, porque a cabeça dele é para mais disso. Ele é capaz de pensar uma coisa dessa, né, diante do que como ele se posta frente a quatro. Ah, morreu tanto. E daí? É uma gripezinha, né? Uma gripezinha, mas peraí, é gripezinha, mas está morrendo milhares de pessoas. Eu nunca vi uma gripe mata mais que uma guerra. Né? Então, aquele dia na Assembleia Legislativa, eu cheguei a dizer, Hélio, na semana depois a gente ia ter uma paralisação nacional, dia 18 de março. Acho que você lembra disso, estava tudo preparado. Nós íamos parar 100%, toda a educação no país ia parar, e hoje o sindicato também estava aderindo a esse dia 18. A CUT estava junto também. Pois bem, eu me lembro que eu subi no caminhão e falei, vamos nos forçar, porque depois do dia 18, São Paulo será mais o mesmo, o Brasil não será mais o mesmo. Eu não sabia que tinha o coronavírus. E, de fato, não foi mais o mesmo. O Brasil foi uma grande praga que eu joguei. E eu acho que a categoria, por mais que ela saiu com a reforma da Previdência aprovada, ela não saiu com o sentimento de que ela não lutou, e ela saiu pelo menos consciente de que fizemos o que pudemos. Isso é importante.
O duro é quando perde a categoria e fala, meu sindicato não, também não adianta. Você é sindicalista, você sabe disso. Eles falam, para que pagar o sindicato? Olha lá, tomamos na cabeça, reforma da Previdência, né? Então, foi muito difícil, eu acho que é ali, eu intitulei naquele momento de Estado mínimo selvagem, e né? Porque tratam, na verdade, servidores públicos. Eu acabei de dar uma entrevista para a Folha. Enquanto tiver nesse olhar que o servidor público, né, atrapalha a máquina estatal e tem que tirar tudo dele, né, a tendência é desaparecer, então, né, privatizar o Estado na sua totalidade. Né? É a visão do Guedes, do Paulo Guedes, é a visão do Bolsonaro, é a visão do Dória aqui no Estado de São Paulo, né? Que primeiro que privatizou aí inúmeras empresas, inclusive até o setor aéreo, né? O querosene do setor aéreo, ele privatizou, né? Enfim. Então, quer dizer, é um modo de governar, uma governança meio, né, à base, com o olhar mesmo só dos empresários. Né? Classe trabalhadora, andar de baixo, meu filho, não é problema dele. Fica problema do padre Júlio Lancelotti, que está fazendo um trabalho brilhante. Nós que temos ações de solidariedade, vocês, né, a CUT, e tantas outras aí. Mas não é para ser assim. Uhum. O Estado tem que ter um papel nessa conjuntura. Né? E a reforma da Previdência foi exatamente para tirar os direitos da classe trabalhadora e dos servidores públicos. Ironicamente, ele agora recorre aos profissionais da saúde, né? Pedir. E os professores também, que é onde eu quero entrar, porque tem uma situação bem complicada. Eu tive com a Cleonice aqui, presidente do Sind Saúde, com o Sérgio Antiqueira também, teve aqui a gente discutindo aqui dos municipais de São Paulo, o problema na saúde, da falta de EPIs. A gente acompanhou desde o começo, Bebel, a falta de EPIs, fizemos várias denúncias, acompanhamos bastante os companheiros do sindicato do Sind Saúde e também dos municipais aqui de São Paulo. Bom, a Ana Carolina Tigre manda um abraço, fala realmente, Bebel, o Padre Júlio tem feito um belíssimo trabalho na cidade de São Paulo, o Otávio, companheiro Hélio, companheira Bebel, a Ana fala, Bebel é gigantesca. Bom, aí tem aqui um grande amigo seu, o deputado estadual Luiz Fernando também aqui, saúda a nossa deputada estadual Bebel e fala que eu estou engomadinho, não é, o deputado? Tá frio. E o que eu achei mais rápido foi isso aqui. E já tiveram várias piadinhas aqui, o Rafael também, a Joana, a Adriana e a Assunção que apareceu agora. Essa questão, Bebel, que a gente discutiu um pouco, que a gente queria discutir bastante com você, a questão da situação dos profissionais da educação, nesse momento agora de pandemia, essa história de enfiar a goela abaixo, ensino à distância, sem preparar aula, sem preparar nada. Teve uma contribuição bacana do professor Giba ontem, que ele falou assim, primeiro se define o projeto pedagógico, e depois vai definir o que faz, o que você aplica, quais são os recursos. E não o contrário, a gente está tendo muita queixa dos professores que estão com trabalho extra, que não têm as condições para poder trabalhar. Como é que a PUESP está atuando, Bebel, que você está vendo nesse momento agora? A PUESP, acho que desde o início, né, quando o secretário nem bem já tinha implantado o ensino à distância, a gente já sabia que ele ia implantar, a gente já tinha tirado um posicionamento, não porque de antemão, porque seria impossível, né, você dizer que ia dar educação à distância para todos, né, se professores têm o que é dele e tem de forma limitada. Às vezes é pré-pago o seu celular, a internet é dele, né, com aquele limite, e os alunos, ele tem o celular dele para joguinhos, alguma coisa, um ou outro tem alguma coisa que a mãe tem, aquela coisa que nossos alunos, em sua grande maioria, ele é da periferia mais pobre, a grande maioria, aí da Grande São Paulo, no interior também, eles estão aí. Porque quem pode estudar no centro, ainda é aqueles um pouquinho que mora no centro e tem uma vida melhor. Tanto que o resultado da implantação dessa educação à distância
num universo de 3.700.000 alunos, só 1.500.000 acessam a EAD. Então, estão fora 2.200.000 alunos, mais que a metade, muito mais que metade, fora, né? Então, o que vai acontecer? Se nós temos exclusão no sistema regular de ensino, né, a gente já vê, já convive com as desigualdades, à distância, essa desigualdade vai se dar de forma muito aos olhos vivos aí de quem quer ver. Porque a meninada lá da periferia, eles não têm condições de fazer isso. E eu creio que a educação à distância, ela não pode ser um fim, ela tem que ser um meio, um recurso didático-pedagógico. Eu não sou contra as tecnologias de informação e comunicação. Tem que estar a serviço. Nós estamos na era digital. Não podemos ficar na era dos homens da caverna, que escreviam nas pedras. A gente avançou em termos de leitura e escrita até chegar na era digital. Mas tinha que socializar essa possibilidade para todos. Como isso custa, uma parte, quem tem compra e pode, quem não tem fica fora do sistema. Então, o que acaba acontecendo é que vai criar uma disparidade, né? Uma desigualdade educacional, né? Exatamente pela desigualdade social. O aluno não tem condição de ter. O professor está ficando quase que dentro da pandemia adoecido, porque ele sofre muito assédio do coordenador, que fica no zap dele. Você já mandou? Você já corrigiu? Você já falou com os alunos? Você usa o próprio zap do professor. O professor é obrigado a criar um grupo de alunos no seu zap e ficar recebendo notificações e dúvidas que tem. Agora, imagine você, e ainda trabalha mais que as horas da sala de aula, porque eu estou vendo o trabalho na Assembleia, como é que é. Ontem se estendeu até as 4 da matina, porque o meio é remoto, é à distância, né? Então, isso é mais rápido quando você vai fazer alguma coisa direto para você, mas quando envolve mais pessoas, a tendência é ficar mais morosa, fora a frieza, né? A frieza, ela é dura. Como dizia Paulo Freire, né? A educação só acontece quando há uma interação entre o educando e o educador. Se essa interação não se der, desculpe, é muito difícil, você vai fazer uma educação bancária. O que é uma educação bancária? Educação bancária é aquela que você deposita conhecimento, depois vai ao fim do mês e retira, né, na forma de um teste, de uma prova. É a mesma coisa um banco, né? Você deposita no fim do mês. Educação bancária, assim definido por Paulo Freire. Então, acredito que essa educação à distância, nós vamos ter um impacto muito, muito negativo na volta às aulas. Espero que a volta às aulas não seja uma abertura de uma porteira que todo mundo sai, vai ter que... Não. Aí vai ter debate de mérito. Será que vai, de novo, continuar 40 alunos por sala de aula? 44? Esse é o debate que eu vou querer fazer. Não é o que está acontecendo pelo mundo, né, Bebel? Que a volta às aulas está sendo regrada por espaços, não cabe 15, 20, 10 alunos por sala, é totalmente diferente mesmo. Tem que manter a distância. Quero ver as salas, toda enlatada, todo mundo fica lá enlatado, parece sardinha na lata. Quem sabe aí não começa o debate, então. Aí a tese da POS vem para a prática, né? A gente quer no máximo, a gente defende no máximo 20 alunos por sala de aula, porque aí o professor pode, de certa maneira, ter com menos a relação aluno-professor fica muito menor. Hoje tem professor que tem 1.000 alunos. Pega o professor de química, de física, são 2 aulas por semana. Eu, que sou professora de português, chega a 400 alunos, porque eu tenho uma carga horária maior, né? Mas quem é
de física, de educação artística, de química. Esses têm uma carga, chega até 1.000 alunos. É para enlouquecer, né? A educação à distância, para não fugir do tema, ela não pode, como é que eu digo? Eu falo recurso. Uhum. Dizer que se educa à distância, já para mim já é um contrassenso, tá? Eu acho que eu prefiro usar o termo de tecnologias, informação e comunicação. É meio, não pode ser fim. Não pode substituir a aula presencial. Não pode, tá? É isso aí para nós, tanto que está aí. Somente 1.500.000 alunos estão acessando. Os 2.200.000 estão aí. Eu entrei numa favela semana passada e eu falei, veja bem, eu perguntei, você estuda onde? Tal escola. Você está acompanhando? Não, não tenho condições, professora. Não tenho condições. Aí eu estava com outra pessoa, ele perguntou para mim, tá vendo, Bebel? Mas os caras vão acessar online aqui. Como é que vão acessar? Tá certo? Você está lidando com isso, gente. Pisa o pé no chão. O que isso poderia ser feito mesmo, Hélio? Eu acho que poderia ser feito alguma coisa. Eu acho que teria que ter usado a radiodifusão, televisão. A Globo, espertamente, diante da crítica da educação à distância, está soltando pela Fundação Roberto Marinho um programa educacional muito bom. Olha, eu sou obrigada a dizer que é bom, porque trabalha a história meio bem, como é que eu falo, com atores, com os próprios jovens vivendo a história e contando a história. Então, trabalha conteúdo de forma vivenciada, ali na forma artística, mas eles vão começar agora essa semana, né? Essa parte educativa. E também acho que pela rádio dá para você fazer, por exemplo, um grande projeto de leitura. Uhum. Um grande problema da juventude hoje é ler, meu. Não vem. Por isso que tem essa coisa do PISA avaliar muito português e matemática. Porque o básico, você fala, mas são essas duas as mais importantes? Não, você não consegue ler um enunciado matemático, um exercício de química, por exemplo, você que é químico, né? Fazer uma dedução de fórmula se você não lê. Se você não lê, não conseguir uma interpretação precisa, você não vai resolver os problemas, né? Então é básico, é basilar, né? Se isso não tiver, então falta muita leitura. E a moçada reclama que eles falam o seguinte, esse livro é muito grosso, eu não vou ler não, né? Não é igual no meu tempo, eu não sei quantos aninhos você tem, mas eu cheguei a ler Moreninha, poxa vida, com 12 anos, porque eu entrei com 7 anos, então eu era aluna, entrei com 6 anos, então eu era mais novinha, então com 11 anos, lendo Moreninha é muito pesada a linguagem, e tinha que ler, mas você lia mesmo? Será que você entendia? Não, acho que não. Acho que você pegava algumas partes do enredo, mas o que a professora queria que você degustasse, a linguagem, aquela coisa toda, até porque a realidade da Moreninha não era a nossa, é a tradição francesa, da educação dos hábitos franceses para o Brasil. Bom, seria bom, mas não seria melhor primeiro criar o hábito da leitura? Eu tenho uma pessoa que é da Unicamp, um professor da Unicamp, que ele é espetacular. Ele chama João Vanderlei Giraldi. E ele diz o seguinte, que a leitura, primeiro, quem elege como a leitura própria da idade é o próprio leitor. Certo? Por exemplo, sabia que Alice, no País das Maravilhas, ela não foi um livro feito para crianças. Não foi. E se tornou porque o jovem elegeu, ficou, né? Ficou para... Hoje é um livro infantil, literatura infantil. Então, se começa da gibi, ele fala, pode ler até a fotonovela. E eu amava a fotonovela. Quando era mocinha, eu li muita fotonovela.
Minha mãe queria rasgar, que disse que só tinha beijo na boca, aquela coisa toda, né? Eu falei, mas um dia eu vou dar beijo na boca, mãe. E a gente imitava nos postes, sabe, essas coisas, né? Para ver se ia treinar nos postes, né? E tal, isso, aquilo. Então, quer dizer, ele fala, vai ler fotonovela até o momento que perceber que tem coisas mais interessantes, mas criou o hábito da leitura, né? Isso é importante. Então, trabalhar rádio é você contar um conto, e às vezes um conto a pessoa lê mais que um conto, lê um livro e acaba até escrevendo, né? Então, acredito que a educação à distância mata, né? Essa possibilidade da criação também. Eu acho muito lamentável, né? Que, enfim, esse recurso esteja sendo usado agora na pandemia, né? Por que não primeiro não? E o perigo é ficar para sempre para poder terceirizar uma parte do currículo, e aí pode ser dada à distância, entendeu? Então isso é o horizonte que a gente está vendo. Nós vamos ter que brigar muito. Eu tenho, Bebel, 3 filhos. Eu tenho um de 24, eu tô com 51 anos. Eu tenho um de 24, eu tenho uma de 3 e um de 9 anos. Lógico. O único casamento? Não, mas já não é tão, não dá para ser o único. De 3. Quando aparecer uma de 13, não é. Vamos pular essa parte e vamos só para as idades, tá bom demais. Aí assim, evidentemente, o de 24 dialogando com o de 9 já tem um projeto pedagógico totalmente diferente, né? A educação infantil mudou muito a visão dessa criança do 0 aos 6 anos, e que é um momento que você tem um momento de experimentação muito grande que vai definir o futuro deles, desde que tudo aconteça para frente também, né? Mas essa questão da leitura é uma coisa importante, porque desde do prezinho, e isso está na rede pública municipal aqui de São Paulo, que foi muito da gestão do Haddad, essa coisa deles sentirem o livro, fazerem roda de leituras. É um projeto, eu fico encantado com esse projeto, e sem dúvida a educação ocupa estrategicamente para que um país, no capitalismo, você sabe disso, não existe país que avance no capitalismo sem educação, porque é a educação que vai, enfim, desenvolver todas as questões tecnológicas que nós precisamos. E você é mais uma que ajudou bastante a gente entender essa coisa do ensino à distância. Não é que é ser contra, é colocar os seus limites, é colocar as suas realidades. Marco regulatório. O marco regulatório. E o que está por trás disso, né? A grande tramóia, porque por que seria muito mais interessante você ter preparado essa plataforma para valer, explorado essa plataforma para valer, e agora você pudesse ofertá-la em qualquer momento, em tempo de pandemia ou não, mas tinha que ter sido ofertada anteriormente. Então a gente vê o que está por trás disso. E tem um pessoal perguntando aqui, Bebel, muito sobre o Fundeb, porque nós estamos num momento crucial do Fundeb. Primeiro, o que é o Fundeb? Eu quero que você fale para que as pessoas entendam. E eu distribuí na nossa tela aqui o dia do embate lá na Assembleia Legislativa. Tá você aqui de calça preta e camisa cor-de-rosa em cima do caminhão. Naquela parte que ele ainda estava em frente da rampa, né? Porque depois ele foi... Ali era um caminhão, depois foi a carreta que foi lá para frente, né? Aqui era na hora daquele caminhãozinho lá. Você tá aqui nas fotos que a gente está distribuindo aqui. Mas vamos lá, o Fundeb, o que é isso e qual é o problema do Fundeb não ser renovado esse ano? Onde é que ele impacta, o impacto para a educação? Bom, o Fundeb é o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica, Fundo de Desenvolvimento e Manutenção da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação. Tá? Esse é o Fundeb. Ele começou, primeiro, restrito ao ensino fundamental, Fundef, na era Fernando Henrique Cardoso. Então, é importante ressaltar que até 2000, antes do Lula ser presidente, o Fernando Henrique Cardoso tinha uma política muito de foco. Então, eles focaram tudo no ensino fundamental. Então, tem a Fundef. Aí vem o presidente Lula e amplia o conceito de educação básica. E diz, não pode ser só para quem estuda no ensino fundamental. O financiamento é para quem está em creches pré-escolas, né? Ensino fundamental, ensino médio e todas as modalidades de ensino. Quais são as modalidades? Ensino profissionalizante,
ensino indígena, enfim, toda modalidade que esteja aí no escopo do ensino médio tá coberto por recursos do Fundeb. É contábil, né? E é um fundo que ele se redistribui por aluno matriculado, né? Quanto mais aluno, mais se contribui e se recebe desse fundo. É ele que mantém, é o maior instrumento de inclusão social e educacional, como é o Enem, é o Fundeb. Por quê? Porque desde a era Lula, nós meio que viramos 10 vezes mais o financiamento da educação, pelo governo do presidente Lula. E foi dada uma outra concepção de educação infantil. Primeiro, entendendo que a primeira infância tem um papel fundamental, importantíssimo, no desenvolvimento do ensino fundamental e depois do ensino médio. Então, quando você tem uma criança que passou por creche, por pré-escola, que ela teve toda a atividade lúdica, né? Mexeu com toda a atividade motora dela, quando ela vai para a alfabetização, ela se desenvolve. E ela vai se desenvolvendo, como diz Paulo Freire, ela vai, a alfabetização vai ao longo da vida, né? Ela não é só uma mera codificação ou decodificação, mas ela é um ato de reflexão, né? Então, por isso é importante ter esse lado, essa primeira etapa, a primeira infância, como a mais importante, porque é ela que sustenta, né, toda a formação desses alunos. Bem, essa mudança de concepção meio que também colocou 10 vezes mais alunos na educação básica. Então, isso, nós tivemos um crescimento, né? O ensino fundamental já estava quase universalizado e as pontas da educação básica, que era a educação infantil e ensino médio e as modalidades, não tinham financiamento. Então, abriu, né, as portas para essas duas etapas da educação básica. Bom, ele tem vida. O grande erro nosso, eu acho, foi ter transformado em um decenal. Tinha que ter colocado eu acho que permanente já, não poderia ter deixado, porque agora vai até dezembro. Nós estamos nesse movimento pelo Fundeb permanente já. Por quê? Porque está em tramitação, e é o projeto da Dorinha Rezende, que é lá de Tocantins, ela é do DEM, uma professora. Não é dos sonhos, mas a gente quer que pelo menos esse seja aprovado. Se tiver que fazer mudança, aí nós vamos tirar o Bolsonaro, aí nós vamos fazer uma luta, como foi a do Lula, sabe? E, enfim, enfiar, né? Melhorar a concepção. Mas, nesse momento, é importante que seja aprovado o que está na frente, para não ter o que o Bolsonaro sempre sonhou, desmantelar a educação básica e entregar tudo para a iniciativa privada. É isso que ele quer fazer. Daqui a pouco as EIs privado, fica tudo privada, as educação infantis. Você deve lembrar, né, de educação infantil era toda privada, não tinha, ou era aqueles convênios malucos que era feito em lugares inadequados, que poderia criança, quantas vezes a gente denunciou, né, crianças em porões, né? Então foi uma era triste e a gente não quer de volta essa era. E também até para o cuidado da educação à distância, que eles vão inventar essa coisa. Já se falou em educação domiciliar. Imagina. Tudo bem, o ricão vai pagar um professor para dar aula para os seus filhos. Ainda assim não dá certo, porque a sociabilização é necessária também para a educação, né? O Rousseau, por exemplo, tentou afastar, né, o homem, fez, né, tem uma tese que se colocar o homem, ele não vai ser, como é que fala, contaminado pelos males da sociedade. Não dá certo. A gente tem que conviver com as contradições que tem na sociedade, né? E por isso, então, as salas de aulas, ela é necessária. Eu falo que eu gosto de luta de classes na sala, porque
Você vê a diferença ali. Você dá aula, eu não gosto de sala homogênea, nunca gostei. Eu sempre gostei de sala bem misturada, porque você trabalhando isso, você trabalha não para comparar, mas o próprio comportamento dos alunos, ele em si demonstra, né, o quanto que você precisa trabalhar para chegar a uma igualdade. Então, o Fundeb é um instrumento, primeiro, de inclusão social e educacional, de igualdade e garante o direito à educação, desde creche até o ensino médio. O Fernando Haddad, quando foi ministro da Educação, ele garantiu, na emenda constitucional 59, a universalização do zero dos 3 até os 17 anos. Ampliou, né? Então, foi assim, foi uma vitória brilhante em 2009, né? E muito pouco se fez isso, né? Foi uma emenda constitucional número 59. Então, quer dizer, o governo do Partido dos Trabalhadores é muito criticado por alguns setores, né? Exatamente por isso, porque põe o pobre, coloca o pobre na escola, coloca o pobre, como foi o ProUni, na universidade. No caso do Fundeb, deu oportunidade até para a mulher trabalhadora. Era tão multidisciplinar, interdisciplinar, que a Secretaria da Mulher Trabalhadora debatia creches e garantia de creches no Plano Nacional da Mulher Trabalhadora, que tinha status da Secretaria, né? Tinha status do Ministério, tinha lá claramente o quê? Garantia de creches e pré-escola para a mulher trabalhadora. Como a concepção estava amarradinha, que tinha que dar formação, não era mais depósito de criança. Então, ficou uma etapa de formação da educação básica e também atendendo às necessidades da mulher trabalhadora. Então, é uma grande conquista, Fundeb. E nós temos, a sociedade, que nos unir, né? Nós temos que nos unir para garantir que o Fundeb seja aprovado, porque senão nós vamos desmantelar desmontar toda a educação básica. Professora Bebel, deputada estadual, estamos chegando aqui ao final da nossa live. Uma hora passa rápido demais. Queria agradecer demais a sua contribuição. Tem vários companheiros se manifestando. Marcelo Nascimento, gravíssimo ECA, completa 30 anos com múltiplas violações de direitos e amparo agravou a situação que já era triste, que se compra o artigo 227, que se cumpra, na verdade é que se cumpra, né? Que se cumpra o artigo 227 da Constituição Federal de 88, né? Aqui alguns companheiros lembram de mais de 2 mil crianças, 2 milhões de pessoas, de crianças, jovens, fora dessa oportunidade de ensino à distância. Bom, queria te agradecer demais, que você fizesse as considerações finais, agradecer esse tempo que você disponibilizou com a gente para fazer o fechamento dessa semana da discussão da educação muito rica. Eu não sei se o pessoal que acompanha a gente gostou, mas eu adorei. Então, como sou eu que faço, eu que gosto, então foi muito bom fechar contigo dessa compreensão sobre educação mais aprofundada do que um simples olhar sobre ela. Olha, Hélio, eu agradeço muito a oportunidade de estar com você nessa live, né? Eu acho que é sempre muito importante a gente compartilhar a educação. O presidente Lula hoje, não sei se você percebeu, ele é um admirador da educação. Tudo que fala, a gente toca, não, vamos fazer uma live, vamos fazer uma coisa, né? Eu acho isso espetacular, né? Do nosso presidente, aquele que menos escolaridade teve e aquele que mais incluiu jovens na universidade e crianças na pré-escola. Precisa sentir na carne quem sente na carne que sabe que é as melhores políticas. E eu agradeço aí todos que tiveram a paciência, né, coitados, não podem interagir, então eu fico ouvindo, né? É muito tradicional ainda o método, mas a gente vai inovando, né? E agradeço você, sobretudo, Hélio, por ter me dado mais essa oportunidade de estar com você. Tá? Um beijão e um beijo para todos aí que nos acompanham. Obrigado, Bebel. Fica com Deus. Valeu mesmo. Amém. Tchau. Tchau. Tchau.
Bom, essa foi mais uma live muito interessante com a nossa querida professora Bebel, professora e deputada estadual pelo Partido dos Trabalhadores, aqui fechando a nossa semana desse debate riquíssimo sobre educação. Não dá para ter passado essa semana sem ter debatido tão bem com essas pessoas a questão da educação. Marcelo Nascimento, eu abraço meu irmão, Luiz Tavares, a Leide, todo mundo que passou pela live aqui, os que eu não li, deixei de ler, vocês me desculpam, a Arlete, a Rosana, a Elianai, todos que estavam aqui com a gente, a minha querida vereadora e futura prefeita de Embu das Artes, Rosângela Santos, um beijo no coração. Rô, obrigado por passar aqui, dar um alô com a gente, acompanhar com a gente essa live, com a nossa querida professora Bebel, que falou muito bem das questões da educação, do seu grande mandato enquanto educadora lá na Assembleia Legislativa, os embates, a luta. Essa bancada do Partido dos Trabalhadores tem deputados e deputadas muito guerreiras. A Bebel é uma dessas deputadas que cumpre um mandato em defesa dos interesses da classe. É isso aí. Vamos continuar esse debate aqui. Neide falar para mim, sugestão, faz uma live da violência das mulheres na pandemia. Já fizemos, podemos fazer outra. Foi com a professora Ana. E é isso, com a professora Marilene Teixeira também. Bom, vamos fazer o nosso fechamento dessa live de hoje. Uma live interessantíssima, apesar das provocações que eu tive aqui. Mas eu vou aqui fazer o nosso fechamento, né? Como diz o bom e velho ditado. Bom, encerrando com chave de ouro nosso ciclo de lives com educadores, conversamos com a deputada estadual, professora Bebel, que também é a presidenta da APUESP. Alertou que mais de 2 milhões de estudantes estão sendo excluídos com o uso do ensino à distância, o EAD. Denunciou o assédio moral contra os trabalhadores do magistério e cobrou do governo Dória um posicionamento firme no enfrentamento da pandemia para salvar a vida da população. Vamos intensificar esse diálogo com a sociedade, articulando com o movimento estudantil, dialogando com os pais e mães para aumentar nossa capacidade de luta em defesa da vida e da educação pública. Fiquem com Deus, um forte abraço, tamo junto!